Boa noite, igreja. Fala para a pessoa que está ao seu lado, sabia que Deus é muito bom? Deus é fiel. Seja que você seja parte do corpo de Cristo já há muito tempo, seja a sua primeira vez aqui, quero que você saiba que Deus te ama, que Jesus te ama, que Deus é fiel e Deus é bom e que tua vida tem um propósito do céu. Amém? Você acredita nisso? Meu nome é Audrey del Campo, sou pastora lá dos Estados Unidos. Eu moro no estado de Nova Jersey, que fica aí do lado de Nova York. Eu fui pastora de uma igreja lá, pastora titular. E aí o Senhor chamou a minha vida para sair embora. E eu falo, filha, você vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu estava pregando uma conferência em São Carlos em 2024 e eu estava pregando em inglês porque eu não falava nenhuma palavra em português. Enquanto eu pregava, Deus falava para mim, filha, você vai ficar aqui no Brasil um tempo, tá bom? E eu falava, pai, eu não falo português. E ele falou, aí está. Em 4 meses aprendi português, igreja. Foi tão de Deus. E cada coisa que Deus ia revelando para a minha vida, Deus ia provendo, porque a palavra dele era, eu vou te mostrar o que você vai falar, o que você vai fazer, onde você vai, e eu vou prover tudo. Deus é incrível. E Deus é muito, muito bom. Meus pais são pastores lá nos Estados Unidos também, eles são da Colômbia. Eu sou a mais velha de 4 irmãos. E já faz 2 semanas que eu estou aqui em Dourados. Para todas as pessoas que me receberam em suas casas, que me têm acolhido, muito obrigada. Meu coração está tão cheio, me sinto tão acolhida, já me sinto parte de casa. Muito obrigada. E amanhã já faço 3 meses de estar aqui no Brasil, que é uma coisa tão incrível. Deus falou, filha, você vai e você vai ficar lá 1 ano. Eu falei, tá bom, Senhor. Tá bom, Senhor. E pessoalmente, enquanto mais vejo Ele agir, não somente na minha vida, mas em cada lugar que eu chego, eu estou vendo a mão do Senhor. Como Ele está fortalecendo a igreja, como Ele está levantando o seu povo. Mas meu coração fica tão apaixonado por Ele. Tão apaixonado por meu Jesus. E eu acho que esse é o desafio maior da igreja de hoje. Como manter essa chama acesa? Como manter o valor do evangelho como tudo para nós em cada dia? Como fazemos para manter nossa gratidão viva diante do trono do Rei? Antes de começar, eu convido você a fechar os seus olhos. E quero que você imagine Jesus sentado no trono, porque Ele está ali, com os anjos prostrados diante dEle, colocando suas coroas diante dEle. Quero você se imaginar aí diante do seu trono, colocando sua coroa diante dos pés de Jesus, agradecendo por tudo que Ele tem feito em sua vida, agradecendo pela misericórdia, agradecendo por sua bondade, agradecendo por tudo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. E essa noite oramos, Senhor, fala. Queremos ouvir-te. Fala. Aquietamos nossos corações. E abrimos nossas mentes. E entregamos toda a nossa vida como sacrifício de louvor para ti. Obrigada, Jesus.
Obrigada, Jesus. Canta comigo aí. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Esse é nosso Deus, igreja. Esse é nosso Deus. Então hoje vamos a falar sobre o poder do Rei que nos santifica. Santificação é um processo que dura toda uma vida. E acontece primeiro com um coração agradecido, com um coração que reconhece a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, um coração que se rende. Antes de ser pastora a tempo integral lá nos Estados Unidos, eu era professora de criancinhas de 6 anos. Eu amo as crianças, porque eles falam umas coisas tão especiais. A gente estava praticando a matemática. Estávamos tentando de aprender 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3. Era tempo pós-pandemia. E eles não estavam acertando nada. Absolutamente nada. Então, como professora, eu estava ficando frustrada. E como estudantes, como alunos, eles estavam ficando chateados. Então, eu inventei uma brincadeira aí para a gente tentar de fazer tudo mais legal, né? Aí, a brincadeira não funcionou. Tipo, durou uns 30 segundos e todos já saíram fora porque ninguém estava acertando uma pergunta. Então, eu falei para a minha aula, eu falei para eles, eu vou mostrar misericórdia para vocês. Todos podem começar de novo. Aí, o menino falou, professora, o que é misericórdia? Eu falei para ele, você acha que você merece estar no jogo de novo? Ele falou, E eu falei, por quê? Ele falou, porque eu não acertei nenhuma pergunta, eu estava errando todo. Eu falei, então, porque você estava errando, você não merece estar no jogo de novo. Mas, eu que sou a dona do jogo, falo que você pode começar de novo, você pode começar do zero. Eu quero você no meu time. Isso é misericórdia. O menino teve uma caneta na mão, ele jogou essa caneta e gritou, eu amo misericórdia. Igreja, disso se trata o evangelho. Disso se trata quando a gente entra pelas portas da sua casa, da igreja, entrar com um coração tão cheio de gratidão que não podemos fazer nada mais senão devolver tudo que a gente tem no coração para Ele em louvor. Então, essa tarde, essa noite, eu convido você a falar para o Rei, enquanto a gente fala sobre a santificação. Pai, renova a minha gratidão pela misericórdia essa noite. Para eu convidar o poder do Rei, o Espírito Santo, para esse processo de santificação na minha vida. Então, santificação, o legalismo fala assim, se torne santo, você tem que mudar para que Deus te aceite. Mas o relacionamento fala, você já é aceito pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Agora se torne aquilo que o amor dele já despertou em você. Então, nessa semana em que caminhamos em direção ao Pentecoste, vamos olhar para o poder do Rei que santifica. Segunda de Tessalonicenses 2:13 fala assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé
na verdade. Fala comigo, santificação. A santificação vem da palavra do grego agiasmos, que significa consagração, que significa separação, que significa purificação, santidade, ou seja, é uma mudança completa. É falar, eu sou deste mundo, mas eu não pertenço a esse mundo, eu pertenço ao Rei. Quando aceitamos Jesus no coração, somos justificados. Isso é uma ação imediata, instantânea. Nosso status diante de Deus muda de culpável a inocente. É justificação. Agora, a santificação é uma direção de vida, onde primeiro estamos caminhando na escuridão. Estamos caminhando no pecado, estamos seguindo nossos desejos da carne, estamos com falta de perdão, estamos com amargura, com raiva no nosso coração. Estamos caminhando numa direção. E quando conhecemos Jesus, é uma mudança de direção. Em hebraico a palavra é teshuva, que literalmente significa caminhar em uma direção e tornar para a direção oposta. Então agora eu estou caminhando na luz, agora eu estou perseguindo Jesus, agora eu quero ser mais como Ele, agora eu estou caminhando, seguindo Jesus. E o processo dessa caminhada é a santificação. E um processo que dura a vida toda. É um processo no qual o Espírito Santo, porque só é através do poder do Espírito Santo que vai nos tornando mais parecidos com Jesus. Mas olha aqui, a santificação não é apenas para de pecar. Nossa, que legal seria se fosse assim de fácil, né? Para de pecar e tudo vai dar certo. Faz essas regras e tudo vai dar certo. Isso não é a santificação, não é para de pecar, não é cumprir com uma lista de regras só para fazer. Não é uma religião morta, tentando de se esforçar mais, de ser um pouquinho melhor. Não é modificação de comportamento. Igreja, se trata de rendição. Se trata de se tornar completamente na direção dele e falar, Pai, eu quero que toda a minha vida, toda a minha mente, todo o meu coração pertença ao Senhor. Tudo o que eu sou seja para a glória do Senhor. E para fazer isso de verdade, nos damos conta que é questão do coração. É questão do coração. Então, primeiro ponto, a santificação exige rendição. Fala comigo, rendição. Para que a verdadeira rendição aconteça, nossos corações de pedra precisam se tornar em corações de carne. Abram suas Bíblias comigo aí em Ezequiel, capítulo 36, começando do versículo 25. Enquanto vamos procurando, vamos convidar o Espírito Santo a nos mostrar essas áreas do nosso coração que ainda estão de pedra e que precisa se tornar em carne. Ezequiel capítulo 36, começando em 25, fala assim: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Aleluia, palavra do Senhor. O profeta Ezequiel aqui está mostrando um contraste. Coração de pedra, um coração de carne. O coração de pedra
na palavra hebraica e o contexto hebraico fala sobre um coração tão endurecido que ouve, mas não responde. Um coração que participa, mas não se rende. Um coração que, falando aqui no contexto da igreja, você pode vir, você pode cantar e ler as palavras que estão aí na tela e participar e cantar e ouvir a palavra de Deus e estar aqui, mas não se entrega, não tem rendição total. Um coração de pedra conhece de Deus, tem informações na cabeça, conhece os versos, os versículos, conhece os louvores, tem um conhecimento intelectual, mas resiste à intimidade, resiste à proximidade. E um coração endurecido é perigoso, amados. É perigoso porque chega um momento em que uma pessoa pode chegar, literalmente participar em tudo, e sentir que Deus não está aqui. E sentir que Ele está tão longe. Sentir que a presença de Deus não está. Enquanto o coração vai se endurecendo, o que está acontecendo é que está formando calos espirituais no coração. Calos são bons para as pessoas que tocam o violão. É muito legal. Pessoas que trabalham com as mãos. Porque criam uma camada de proteção aí nas mãos, nos dedos, para evitar a dor. E é muito legal para as pessoas que trabalham com as mãos. Mas é muito, 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 muito perigoso para o coração dos crentes. Para o coração dos filhos de Deus. Calos espirituais vão nos tornando espiritualmente apáticos. Vamos nos esfriando, vamos nos afastando, vamos caindo na rotina, vamos negociando valores, vamos ficando dormidos. E não podemos estar dormindo, porque Jesus está voltando à igreja. O noivo está chegando e precisamos o poder do Rei, o Espírito Santo vindo a transformar cada área do nosso coração que ainda é de pedra. E falar desesperadamente para Ele: Pai, eu preciso o Teu toque. Eu preciso o Teu sopro. Eu preciso a Tua vida em mim. E quando esse sopro vem, o Espírito vem, o Ruach de Deus, esse sopro, a essência do Pai, o coração muda. O coração vai tornando em coração de carne, que é um coração sensível. Um coração quebrantado. Um coração obediente. Um coração vivo, que sente. É o Espírito de Deus. O seu sopro, trazendo vida novamente aos lugares mortos. E aí entra a questão da rendição, do rendimento. O nosso Deus é um Deus que dá vida. Ele é um Deus que traz esperança. Ele é um Deus que sopra a vida aos ossos mortos. Mas muitas vezes nós fazemos a escolha de ficar com a vestimenta, com vestidos, com as faixas, com as roupas do túmulo, com a roupa do sepulcro, mesmo depois que Ele nos chama pelo nome e nos tira da sepultura. Vocês lembram a história do Lázaro em João capítulo 11? Ele estava morto 4 dias. Ele estava aí, no túmulo. Aí Jesus chama ele para fora. Mas aqui está um detalhe muito, muito, muito importante. Depois da ressurreição, porque ele estava morto, e depois de estar morto, ele estava com vida. Mas a ressurreição não foi o final da história. Jesus falou para o povo ali. Ele falou assim: tirem as faixas
dele. Olha que interessante. A ressurreição, essa mudança de morte à vida é o primeiro passo. Essa é a justificação de morte à vida. A santificação é o processo onde a gente vai tirando essas faixas. Uma faixa de cada vez. Falta de perdão, amargura, raiva, vício. Tudo aquilo que ainda nos tem atrapalhados, que não nos deixam experimentar a liberdade que Deus criou para a gente. Isso é o que Deus está chamando o seu povo para fazer. Nos render completamente a Ele. E Deus não pode santificar aquilo que nós recusamos a entregar. Nós temos que estar dispostos, nós temos que abrir mão e falar: Pai, eu entrego tudo. Eu dou tudo. Igreja, Jesus deu tudo para nós. Então, através do poder do Espírito Santo, Ele nos ajuda a nos render para poder entregar tudo que somos para Ele. É tempo de nos rendermos. Rendição. Isso nos leva ao nosso segundo ponto. A santificação é um processo de transformação. Fala comigo, transformação. Então o primeiro ponto foi rendição. Tenho que me render, abrir mão. E quando eu faço isso, naturalmente o que começa a acontecer quando eu caminho perto de Jesus é que uma transformação acontece. Da morte para a vida, de coração de pedra para um coração de carne, da ressurreição para tirar as faixas do túmulo e caminhar em liberdade. O Romanos capítulo 8, 13 e 14 diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Então olha, João capítulo 14 fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Jesus está falando com os seus discípulos e fala: o Espírito Santo é o conselheiro, ele vai caminhar com vocês. Eu vou para o céu, mas eu não vou deixar vocês sozinhos não. Vocês vão ter esse amigo, esse que traz conforto. E esse é o Espírito Santo, aleluia. Que temos essa pessoa com nós e dentro de nós. Mas o poder do Rei que santifica, o Espírito Santo, não é só conforto, também é confronto, é purificação, é transformação. E como essa purificação acontece? Como acontece essa transformação? É aqui, igreja. É aqui. Enquanto mais eu passo tempo na presença de Deus e quanto mais tempo eu passo conhecendo as palavras dEle para a minha vida, a transformação começa a acontecer no coração. A palavra de Deus é como um espelho. A gente vai lendo, a gente vai aprendendo as promessas de Deus para a gente e traz conforto e também traz confronto. Porque é um espelho que fala: filha, você está com amargura aí no coração. Filha, você está falando um pouquinho mais, essa fofoca tem que deixar. Filho, você tem que cuidar o seu coração, tem que cuidar os seus olhos. Não esteja olhando essas coisas na tela, não. A palavra nos traz confronto. E não para deixar a gente em vergonha, mas para trazer liberdade. Para que a gente caminhe na vida abundante que Ele tem para nós. O Espírito Santo nos conduz a morrer
para os desejos da carne, nos conduz a ser refinados, purificados, como prata e como ouro. Vocês sabiam que uma pessoa que trabalha com prata é um trabalho muito difícil, porque a pessoa que trabalha com prata tem que estar colocando essa peça no fogo e tirando, no fogo e tirando, no fogo e tirando. E ele sabe o ponto exato quando tirar. E ele vai tirando e colocando, tirando e colocando. E ele sabe o ponto perfeito quando ele tira essa peça de prata e pode ver o seu reflexo aí. Isso é o que Deus faz com a gente. O fogo purificador vai refinando e vai purificando para que quando o mestre olhe para a gente, ele possa ver a sua face aí refletido. Ele possa ver o seu coração ali. Serve como um indicador que as impurezas foram eliminadas. Isso é santificação. Passar pelo fogo purificador para parecer mais com Jesus. Enquanto esse fogo vai purificando, vamos deixando as coisas do velho homem. E vamos deixando tudo para trás. E a viver nossa vida como identidade, como filhos de Deus. Em meio ao fogo, podemos ver a glória de Deus também. Tantas vezes a gente tem tanto medo do fogo, das tempestades da vida, das coisas quando não estão dando do jeito que a gente quiser, que as coisas não estão acontecendo da forma que a gente pensava. E falamos, Deus, cadê você? Você esqueceu de mim? Eu não estou gostando desse fogo, não. Não estou gostando. Mas mesmo no fogo, podemos acreditar que tem mais uma pessoa que caminha com a gente. Que Jesus está conosco e podemos ver a glória dele em formas grandes e pequenas, porque ele é o Pai que cuida dos seus filhos. Quando Deus me chamou para estar aqui no Brasil, eu vou ficar aqui, se Deus quiser, um período de 1 ano. Eu estou visitando as diferentes regiões, estou ficando em cada região 1 mês de cada vez. Aí, o primeiro lugar que eu cheguei foi no Paraná. E essa primeira semana foi bem difícil, porque estava já com saudades da minha família em casa, estava me acostumando a uma nova cultura, uma nova língua. E, estar de uma casa, de outra casa, uma cama, em outra cama, com só uma malinha, é difícil. Aí, eu só trouxe um pijama. Eu falei, 1 ano, um pijama, tá tudo certo. Gente, não dava certo não. Eram pelo menos 2 pijamas. Aí, a primeira noite, eu sujei a pijama. E eu falei, meu Deus do céu, eram 2 pijamas. Mas eu não falei para ninguém. Foi uma frustração interna. Aí, eu cheguei, preguei o sábado à noite. O domingo, depois do culto, uma senhora se aproximou para mim e falou assim, pastora, eu sei que estou muito esquisito e estou com um pouquinho de vergonha, mas eu faço pijama e o Senhor falou para mim te dar esse presente. E, gente, eu ganhei 2 pijamas esse dia. Enquanto eu recebi esse presente, eu começava a pensar em cada promessa que Deus tinha falado para a minha vida enquanto a esse ano. Ele falou, filha, eu vou prover, eu vou te dar tudo o que você precisa, porque eu sou teu pai, eu cuido de você, porque eu te amo. E aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, meu Deus é o Deus que traz pijama. Meu Deus é o Deus que escuta as minhas orações, mesmo quando eu não falo em voz alta. E se Deus é o Deus que se importa até de um pijama, quanto mais Ele não se vai importar quando eu estou passando pelo fogo, quando a tempestade está me afogando, quando o milagre não vem, quando o casamento não dá certo, quando o seu filho está se afogando no vício. Ali Deus também cuida de você. Aí também Deus se importa. Aí também Ele está com você no fogo.
E o processo da santificação nos ajuda a abrir os olhos para ver que Ele está ali. Para ver que não temos que temer o fogo purificador, não temos que temer as adversidades, porque reconhecemos que em todo momento Deus está trabalhando. E sabemos que depois do fogo, depois desse momento do forno, depois desse momento de fogo purificador, os filhos de Deus que perseveram, que permanecem até o final, vão sair e não vão ter nem cheiro de fumaça. Não vão ter nenhum fio de cabelo queimado. Vão sair parecendo mais com Jesus. Isso é transformação. E mesmo assim, é difícil passar pelo fogo. Mesmo assim, fazemos tudo para evitar o sofrimento. Falamos, Pai, se é possível, passa de mim. Mas tem países, em outros lugares do mundo, onde o sofrimento é parte do discipulado. Onde falam, bendito aquele que sofre pela causa de Cristo. Ao redor do mundo, tem cristãos cuja fé lhes custa tudo. Não é um cristianismo da moda. Não é um cristianismo confortável, que está caindo na graça barata. Não é um cristianismo que se encaixa perfeitamente ali na cultura. É uma fé refinada, purificada pelo fogo. Uma fé que reconhece a identidade deles como filhos de Deus. Uma fé que diz, Jesus vale o meu conforto, Jesus vale a minha reputação, Jesus vale a minha vida toda. Eu tive a oportunidade de estar no Paquistão o ano passado e visitamos igrejas escondidas. Em Paquistão não é ilegal ser cristão, mas o governo não protege a igreja. Então estávamos aí e a igreja escondida, gente, está crescendo, o evangelho está crescendo. Nos contaram uma história de um casal que pertencia à igreja escondida. Eles estavam caminhando pela rua e um homem se aproximou para eles e falou para eles, eu sei que vocês conhecem de Jesus. Vocês podem me ensinar, vocês podem me falar sobre Jesus? E o casal respondeu, com certeza, vem para a nossa casa e aí a gente conversa um pouquinho mais. Então o homem foi para a casa do casal e o casal apresentou o evangelho, falaram sobre Jesus. E quando tudo acabou, o homem falou, eu sou um espião e agora eu acuso vocês de blasfêmia em contra do nosso profeta. Então vocês têm duas opções. Nessa hora, vocês podem ficar com a sua fé, mas hoje vão morrer. Ou podem renunciar a Jesus, negar sua fé e podem viver. Qual é a sua escolha? Os testemunhos que estavam lá na cidade falam que esse casal se deu as mãos. E o marido falou para o homem, para nós, o viver é Cristo e o morrer, lucro. E na hora eles foram tirados da sua casa. E na frente da sua casa, em frente da comunidade, em frente dos seus filhos, a mulher estava grávida de 8 meses, foram queimados vivos. Mas as últimas palavras, porque para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. E umas 10 famílias da comunidade conheceram Jesus essa tarde. Essa fé é a fé que eu quero. É essa fé que eu quero deixar como legado, como herança para as gerações que vão vir. Essa fé que fala, se eu tenho Jesus, eu tenho tudo, nada mais nessa vida importa, só Jesus.
Viver pelo Rei e pelo reino. A santificação que nos leva à rendição, que nos leva à transformação. E só acontece, só pode acontecer com o Espírito Santo morando dentro de nós, caminhando perto dele. A transformação vem naturalmente quando estamos caminhando perto de Jesus. Não é fácil. Tem tantas vozes que estão tentando de roubar nossa atenção. Mas é possível, igreja, só através do poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer nos encher. Quer encher cada vazio em nosso coração. E quando nós realmente encontramos a sua glória, quando nós realmente encontramos o valor de Jesus, a rendição deixa de parecer extrema, deixa de parecer um peso, deixa de parecer uma coisa que eu tenho que fazer. E se torna um presente que eu posso devolver em gratidão para meu Rei que já deu tudo por mim. E à medida que vamos entregando tudo, o Espírito Santo nos enche de dentro para fora. E a transformação que começa a fluir para o exterior. Nos tornamos separados, consagrados, santos, com o alvo de parecer mais com Jesus. E é disso que se trata Pentecoste. É disso que se trata o poder do Espírito Santo que reviste a igreja do poder. Não é apenas sobre poder, não é apenas sobre fazer algo grande ou maravilhoso, falar em línguas. Tudo isso é tão maravilhoso. Eu acredito muito que Deus usa tudo isso para a sua glória. Mas o que é importante não era apenas o fogo que caiu sobre eles, mas o fogo que ficou dentro deles. E não só era para ficar dentro deles também. Até agora a gente tem falado sobre a santificação como um processo interno. Nos rendemos, somos transformados. Mas qual é o propósito? Igreja, é para ser despertados. É para ser capacitados e para ser preparados para a missão. A igreja tem uma missão. Você tem uma missão. Todos aqui somos chamados para a missão que é de proclamar o evangelho na língua do povo, para anunciar que o reino de Deus está aqui e que Jesus está chegando, que o rei está voltando. Ponto número 3, a santificação prepara para o cumprimento da missão. O primeiro ponto foi rendição. Segundo ponto, transformação. E o terceiro ponto, preparação para a missão. Atos 1, versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Receberão poder. A palavra em grego é dunamis. É um poder que explode, um poder explosivo, um poder que enche, que reviste de poder, que levanta, que transforma. E para quê? Para ser minhas testemunhas. Que vem da palavra em grego, mártire. Meu Deus do céu! O Espírito Santo veio para encher a igreja, para ser testemunha, que significa ser uma mártire, que significa dar minha vida pelo Evangelho. Somos cheios do poder para entregar nossa vida. Essa é a missão. Por isso somos cheios. E para proclamar o Evangelho aqui em Jerusalém, aqui em Dourados, aí onde você mora, na sua comunidade, onde você trabalha, na sua faculdade, em sua escola.
em Samaria, para aquelas pessoas que você acha, ai, pai, também o evangelho é para eles. É para eles. É para a pessoa que não parece com você. É para a pessoa que ainda está em pecado. É para a pessoa que não está tomando as decisões corretas. O evangelho é para todos. E às vezes falamos, eu não quero estar com essa pessoa, não. Mas pode ser que Deus te colocou no caminho dessa pessoa para você ser luz e você ser sal. Porque a missão não é somente para Jerusalém, é para Samaria também. E para os confins da terra. Porque somos chamados de perto para ser enviados para fora. Essa é a igreja, eclésia, a palavra em grego, que significa literalmente os chamados, os escolhidos para fora. Não é para ficar nas quatro paredes da igreja. É para sair. E alguns vão receber esse chamado de arrumar mala e de sair embora um período do tempo. Se você tem esse chamado, arrume mais de um pijama, tá bom? Mas todos, não somos chamados para ser missionários, mas todos somos chamados para participar da missão do reino de Deus aqui na terra. O poder do Rei, o Espírito Santo, nos conduz à rendição, à transformação e nos prepara para a missão. E o objetivo da santificação não é uma aparência perfeita. É intimidade com Deus. Intimidade com Jesus. Intimidade com o Espírito Santo. Porque o mundo não precisa mais de uma performance. O mundo não precisa mais de uma igreja legal. O mundo não precisa mais líderes com plataformas. Jesus não é uma conta de Instagram que precisa mais seguidores. Ele precisa de discípulos. Discípulos que falam, Pai, eu me rasgo por inteiro e me rendo a Ti. Pai, eu quero que minha vida seja transformada. Pai, prepara-me para a missão. E o tempo é urgente, porque o noivo está chegando. Eu acredito muito que Jesus está voltando. E não é para assustar-nos, gente. É para a gente se alegrar. O Rei está voltando, aleluia. Glória a Deus. Então, para encerrar, eu convido vocês aí a fechar os seus olhos. Eu quero ler essa passagem que se encontra em Isaías 61 para você. Somos chamados para nos render, para ser transformados e para ser preparados para a missão. Para fazer isso, o Espírito Santo está derramando sobre tua vida essa noite, está te ungindo em nome de Jesus. Palavra de Deus, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, está sobre ti, filho e filha de Deus. Porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para curar os que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cautivos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. E vocês serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Aleluia. Para isso somos chamados. Para isso é que vale a pena a santificação. Para isso é que Deus quer que você fale para Ele essa noite: Pai, me mostra quais são as faixas que eu tenho que tirar. Quais são essas áreas no meu coração que ainda estão endurecidas, que ainda são de pedra, que você precisa tornar em carne. Fala para o Senhor, me mostra.
essa tristeza, falta de perdão, adicção, vício, essa coisa que você não quer abrir mão, mas Deus já te está falando e falando e falando. É tempo de nos rendermos. Convido você a colocar em pé. E se você puder, aí só você e Deus. Mas eu convido você a abrir suas mãos diante dele. E só fala: Pai, eu abro mão. Literalmente, eu abro as minhas mãos. E eu solto aquilo que está me impedindo ser livre. Aquilo que está atrapalhando esse processo de santificação. Aquilo que você precisa purificar no fogo. Eu solto, eu entrego, eu me rendo. E falamos: obrigada, Senhor, por misericórdia. Eu amo misericórdia. E porque eu amo você, Jesus, eu devolvo tudo que sou em louvor. Te adoro com gratidão, te adoro com alegria, te adoro com tudo que sou, porque tu diste tudo por mim. Eu me rasgo por inteiro. Espírito Santo, vem e sopra o novo vento neste lugar. Para os filhos e as filhas que já te conhecem, que estão cansados, que precisam renovação, sopra neste lugar. E para aqueles que não conhecem Jesus ainda, Pai, vem e fala para cada coração que são filhos e filhas. E o único que precisa fazer é abrir o coração e falar: Jesus, eu te aceito como meu rei. Vem, Espírito Santo. Vamos cantar esse louvor que fala: Pai, eu me rasgo, eu entrego tudo. E se eu passar pelo fogo, eu não vou temer, porque eu sei que você está trabalhando nesse lugar também. Então eu convido você, aí fecha seus olhos, esquece da pessoa que está ao seu lado e entrega tudo que você é para o Rei que entregou tudo para você. Entregamos tudo a Ti, Jesus. Espírito Santo, sopra aqui. Espírito Santo, vem aqui e enche-nos mais uma vez. Enche-nos mais uma vez, Jesus. Transforma-nos. Fala: eu me rasgo por inteiro. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu me prostro humildemente, mas peço que Tua presença aumente. É nossa oração, papai. Oh, vem, Senhor, sopra, Espírito Santo. Fala para Ele: eu me rasgo. Eu me rasgo por inteiro. Por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu me prostro
Coloca aí tua mão sobre teu coração e fala: Senhor Jesus, eu me rasgo. Vem, Senhor, remove o coração de pedra e dá novamente um coração de carne. Me desperta, me leva à rendição, me transforma, me prepara e me deixa mais apaixonado por Ti, Senhor, cada dia, em nome de Jesus. Santifica-nos, Senhor, santifica-nos, Senhor, santifica-nos, Senhor, até parecermos mais com Jesus. Em nome de Jesus oramos, amém e amém.